Shalom Adonai a todos, aqui é o discípulo Gelson, tudo bem com você? Tenhamos prazer na palavra do Senhor porque dela nos alimentamos. E o alimento não apenas nos mantém nutridos, saudáveis, como também nos dá o crescimento adequado, nos faz amadurecer. E não devemos esquecer jamais que aquele que de Cristo se alimenta, por ele viverá. Vamos então nos alimentar um pouco mais da palavra viva que nos amadurece a consciência todos os dias? Toda a Escritura se resume a amor. Deus é amor. Aí você diz, mas ele também é fogo consumidor. Será que você entendeu o que significa ser Deus, um fogo consumidor? Significa que ele é justo, puro e santo e que ele não vai deixar de consumir as nossas impurezas pelo método que ele mesmo desejar, a fim de não nos perder. Por isso nós temos que ter cuidado quando interpretamos o caráter de Deus, para não incorrermos no erro de achar que Deus está pronto para descer fogo, não o consumidor, mas destruidor, sobre os infiéis e acabar tocando na rocha de qualquer maneira, tomado pela indignação ou mesmo ira a respeito daqueles que transgridem e acabarmos nós pecando, a exemplo de Moisés, ficando fora da terra preparada pelo Senhor para nós. Será que nós sabemos de que espírito somos? O que eu vou falar hoje é pesado, porém continua sendo amor. Te incomoda falar de amor? Então, principalmente a você que fica incomodado e interpreta muitas vezes a misericórdia como uma injustiça, entre aspas, da parte de Deus, fique conosco. Aliás, sabe por que eu posso dizer fique conosco, mesmo sendo este aparentemente um monólogo aos olhos humanos? É porque eu sei que, indiferente do tempo e indiferente ao espaço, quando você ouvir este podcast, certamente serei eu, você e uma terceira pessoa que vai fazer a ponte entre o que você está a ouvir através de mim e o seu discernimento e conclusão. Esta pessoa é o Espírito de Deus, que partilhamos em nós, o próprio Espírito de Deus que habita em todo aquele que crê no Senhor. Bom, no dilema de Jonas, eu falei do nosso posicionamento como filhos de Deus em relação àqueles que estão vivendo no desvio da fé e também em relação àqueles que desconhecem a verdade. Hoje eu quero falar da medida da iniquidade e o juízo de Deus sobre os que não se arrependem e àqueles que não fazem caso de conhecer a verdade, desprezando a graça e a misericórdia de Deus. Sabemos que o pecado recorrente e, portanto, sem arrependimento, dá lugar à iniquidade, e que as misericórdias do Senhor, como está escrito, são a causa de não sermos consumidos. Porém, você sabia que Deus é compelido a exercer juízo em razão da retidão e do amor que Ele mesmo nos ensina? Sim, o Senhor é tardio em se irar e tardio em executar seus juízos, mas isto não significa que o juízo de Deus não virá sobre os que deliberam conscientes em se opor a Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever para os Tessalonicenses sobre os que perseguiam o Senhor Jesus e seus discípulos, disse que estes estavam enchendo sempre a medida de seus pecados. Isso está em 1 Tessalonicenses 2,16. Esta expressão, encher, aparece outras vezes nas Escrituras. Em Gênesis, Deus prometeu que os descendentes de Abraão tomariam posse da terra de Canaã, mas a promessa não seria cumprida antes, porque ainda não havia se enchido a medida da iniquidade dos amorreus. Gênesis 15:16. Deus é longânimo, mas não inocenta o culpado, conforme está escrito em Êxodo 34:6 e 7, que diz assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos,
até a terceira e quarta geração. Quando o Senhor Jesus censurou os fariseus, ele comparou a iniquidade deles com a rebeldia dos judeus do passado. Enquanto os fariseus se comparavam com os profetas, Jesus os comparou com os assassinos dos profetas. Em Mateus 23:31 diz assim: Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei, pois, a medida de vossos pais. Eles estavam repetindo o mesmo erro dos seus pais, que no passado encheram a medida de seus pecados, ou seja, eles repetiam a mesma rebeldia até o ponto de estarem chegando na medida dos erros de seus antepassados, que não ficaram sem juízo. A demora no juízo de Deus só é demora porque os nossos olhos são desmedidos da graça e misericórdia de Deus. Contudo, muitos se enganam achando que esta demora, entre aspas, chancela que possam pensar e fazer tudo o que desejam, sem se preocupar que um dia terão de dar conta de tudo que planejaram e executaram contra o próximo e contra a vida. É importante dizer que o juízo ou a ira de Deus não é um projeto de Deus para os que a recebem. Deus não intenta isto, mas como está escrito em Ezequiel 33:11, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. De fato, Deus não projeta o seu juízo contra os homens. O próprio homem enche a medida de seu próprio juízo. Em Jeremias 28:11 está escrito assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe para quem que o Senhor estava dizendo isso? Estava dizendo isso para Israel, um povo apostatado da fé, que estava na idolatria, nas prostituições espirituais da idolatria. E aqui nessa ocasião, andavam prevaricando a lei de Deus, e por isso foram feitos cativos pela Babilônia, condição, aliás, que espiritualmente eles estavam vivendo em relação aos seus próprios pecados. E o fim que eles desejavam, aqui o Senhor diz, era o retorno do exílio babilônico. Mas o juízo de Deus está em deixar o homem receber o salário de todo o seu pecado, do que o próprio homem acumulou, tendo em vista que rejeitou inúmeras vezes a justificação de Deus, não se arrependendo e tendo incontáveis oportunidades para isso, porquanto permanecia em seu deleitoso desvio. Contudo, se o cálice da ira de Deus sobre os homens só transborda quando que enchido pelos pecados dos próprios homens, e isto tardiamente, depois que a medida da iniquidade vai se completando, em contrapartida, o cálice da salvação está sempre cheio e transbordante da graça e misericórdia de Deus, e sempre acessível ao pecador arrependido. Não é maravilhoso isso? Deus não nos trata conforme os nossos pecados, mas segundo a multidão das suas misericórdias. É o que a gente pode concluir. E quando alguém em desvio da lei do amor de Deus recebe prejuízo enquanto no mundo, vivendo como quer, suas queixas não são de outra natureza, senão de seus próprios pecados. Conforme está escrito em Lamentações 3, nos versículos 39 e 40, que diz assim: De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los, e voltemos para o Senhor. O que também não é uma garantia ao fiel de que será isento das calamidades, mesmo porque este também é pecador e precisa sempre esquadrinhar e provar o seu caminho, como está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Isso está em 1 Coríntios 11, 28 a 32. Mas quando o mundo chega a provar do juízo de suas próprias iniquidades, é porque Deus já avisou inúmeras vezes e enviou mensageiros para tentar livrar aqueles que estão em rota de colisão com a morte eterna, muitas e muitas vezes, e não deram ouvidos para se arrepender. Alguns descem à sepultura expostos quanto aos seus pecados, outros serão descobertos depois. 1 Timóteo 5,24. Mas fato é que assim como a consciência do justo, ou seja, daquele que é justificado por Cristo, testifica a favor ou contra o próprio indivíduo, como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 2, assim também a consciência do ímpio testifica contra as suas más obras, deliberando ele ir contra a sua própria íntima reprovação para cumprir a vontade da carne. Mas cada qual dará conta de si mesmo no dia em que o Senhor julgar os segredos dos corações, tanto as boas obras quanto as más. Contudo, é certo que todos seremos expostos pela luz de Deus. O arrependimento, de fato, é a premissa para alcançar a oportunidade de vida, pelo que significa verdadeiramente viver. Tanto João, o Batista, quanto o próprio Cristo, depois dele, vieram anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sem esta premissa, é impossível sequer ver este reino. Portanto, aquele que hoje ouve a palavra se torna réu dela, ou será julgado para receber uma recompensa imerecível, o galardão, sendo absolvido por aquele que pagou a nossa dívida, o justificador de nossas almas, Cristo Jesus, ou condenado, conforme o rejeitar consciente de sua graça e misericórdia. Mas todos serão julgados conforme a luz que receberam, e ninguém será tomado por inocente. Os santos continuem a se santificar, pois a medida da iniquidade desse mundo está chegando à borda desse cálice. E assim como se leva um susto ao segurar uma taça que transborda, será também repentina a destruição, e não haverá dentre os que dele zombaram quem escape. Saiba cada um que aquele que flerta com a morte não escapará dela. Por isso nós, que somos da luz, possamos resplandecer sobre todos à nossa volta, a fim de livrar tantos quanto possível da perdição eterna. O juízo de Deus é uma questão para Deus, que nós não estamos habilitados a pôr em balança, mas precisamos estar cientes de que nós, se permitirmos o Espírito de Deus nos conformar à imagem e semelhança de Cristo, não entraremos em juízo de condenação. E que fique claro que tudo isso demanda desse amor imerecido, do fato de que nós só conseguimos amá-lo amando o nosso próximo. Fique claro de que nós, estando em nós mesmos, na velha natureza adâmica, não sabemos o que é o amor, e que só viemos a descobrir e entender o que verdadeiramente é amar como Ele ama, porque Ele nos amou primeiro. Shalom Adonai a todos.